Bom, oficialmente agora, boa tarde a todos. É uma honra recebê-los aqui. A gente vai estar dando início a mais uma palestra da 6ª Semana de Mercado Financeiro da PUC-Rio. Meu nome é Mariana Finkelstein, eu sou vice-presidente da Liga de Mercado Financeiro e estou aqui com o Giovanni, associado sênior aqui da Liga também. E tenho a honra de apresentar para vocês os nossos convidados, Bruno Batavia, que é Project Manager do Real Digital no Banco Central, e João Manuel Pinho de Mello, que é sócio do Opportunity e ex-diretor do Banco Central. Bom, muito obrigada por terem aceitado o convite. Para a gente é uma honra ter vocês aqui. E vamos dar início à nossa palestra. Então, Bruno, João, muito obrigado por estarem aqui. Eu vou dar início agora com a primeira pergunta. Então, a gente sabe que está em curso um movimento muito relevante de digitalização da economia, né, com mudanças estruturais relevantes nos meios de pagamento e na circulação da moeda. E, tendo isso visto, a gente queria entender assim, desculpa. Então, o Banco Central, a gente observa que ele vem criando vários incentivos, várias inovações, como a criação do Pix, do Real Digital, do Open Finance. A gente queria entender qual que é a motivação e o objetivo do Banco Central em trazer essas mudanças e ser pioneiro, tornar o Brasil pioneiro nessa revolução digital. Alô? Bom, primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com o João, aqui com vocês. A gente fica feliz de debater um pouquinho, né, do que a gente vive no Banco Central, né, e essa agenda de inovação é uma agenda muito relevante. Alô? Desculpa. Agora foi. Maravilha. O Banco Central tem uma agenda estratégica, né, hoje em dia chamada BC Hash, que ela tem uma série de pilares. E um dos pilares, que é ligado à parte de eficiência, ele é quase um guarda-chuva, né, e uma das ações muito claras que o Banco Central vem desenvolvendo nos últimos anos é essa agenda de inovação, né. A gente entende que inovação ela traz uma série de oportunidades, né, abre mercados, permite novos modelos de negócio, novos entrantes, seja a parte tecnológica do ponto de vista de infraestrutura, né, com o Pix, Real Digital, Open Finance. E o Open Finance até vai uma linha mais de marco regulatório, né, e aí aproveitando o gancho, né, inovações também com base regulatória, que promovam, né, esse tipo de agenda, né. A gente sabe que o Banco Central também está com um mandato recente de regular o mercado de criptoativos, e eu acho que essa postura pró-inovação, né, ela permite trazer muita eficiência e inclusão, mas é uma agenda habilitadora, de você permitir que o mercado, né, desenvolva essas soluções, né. Lógico que o Banco Central ele promove políticas, né, ele dá infraestruturas, mas, na verdade, no final do dia é o mercado que vai poder construir on top, né, e se aproveitar dessas oportunidades e trazer né, serviços, né, mais baratos, mais eficientes, mais interessantes, mais customizados para o cliente final. Então, acho que é uma forma de diminuir barreira de entrada e criar oportunidade, né, para que o mercado, no final do dia, beneficie o cliente final do sistema financeiro nacional. Bom, boa tarde. Agradecer muito à Liga do Mercado Financeiro da PUC o convite. É uma honra. Para mim, eu sou para a PUC alma mater, né? Eu estudei aqui, fui professor do Departamento de Economia da PUC por 9 anos. Além de tudo, tem um quê de volta para casa aqui. Basicamente, o que o Bruno acabou de dizer, eu complementar só com um pouco de uma perspectiva histórica, com o objetivo do Banco Central, como eu vejo, se for na missão do Banco Central, vai ter algo como
manutenção da estabilidade do poder de compra da moeda e promoção do sistema financeiro estável e eficiente, alguma versão disso. Se nós olharmos só historicamente, nós obtivemos... acho que é importante olhar historicamente, porque te dá um pouco da dimensão de aonde chegamos e onde estamos, né? Acho que a sociedade brasileira, de modo geral, e o Banco Central do Brasil, em particular, acho que atingiram o objetivo de estabilização do poder de compra da moeda, né? Tem uma governança, uma meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional, que o Banco Central persegue. E se for pensar em necessidades, essa é uma necessidade muito básica da sociedade, né? Existir uma moeda que seja amplamente aceita, cujo valor não se corroa de modo a funcionar, ser minimamente funcional como meio de pagamento e a unidade de conta e, por fim, reserva de valor. Essas outras várias maneiras de guardar valor, né? Então, o outro objetivo, promoção de um sistema financeiro estável. Esse objetivo, a sociedade, de novo, são um conjunto de agentes, você pode citar vários, mas eu vou citar aqui, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil atingiram, acho que, de longe, o objetivo de promover um sistema financeiro estável. Essa é outra necessidade muito básica também, que você tenha instituições cuja fidúcia, confiança do público para você depositar valores, transacionar, ter acesso a crédito e acesso a instrumentos de poupança, né? Não é só o sistema, a intermediação financeira, por exemplo, bancos financeiros, instituições de pagamento e tal, claro que também tem mercado de capitais. A gente atingiu essa estabilidade. Aqui, na perspectiva histórica, o Brasil passou por várias crises grandes, crises antigamente de origem externa, mas uma grande crise financeira mundial e uma grande recessão, mais recentemente, né, vamos dizer, a grande recessão em 2014 e final de 2016, 2017, que é uma recessão profunda, que não foi causada no sistema financeiro e nem causou instabilidade no sistema financeiro. Por que eu coloquei esse pano de fundo? Um pouco para entender a agenda atual de eficiência. Depois que você atinge, você tem a estabilidade da moeda, inflação controlada e um sistema financeiro estável, é natural que as demandas sociais e o próximo passo, não é que, de novo, são as necessidades mais básicas, foi natural emergir a agenda de eficiência, que é uma agenda de mais competição, de inclusão, de oportunidade para diferentes agentes, tanto em pagamentos como na atividade bancária mesmo, né? Conceder crédito e dar acesso a instrumentos de poupança. Natural que ela emergisse. É importante que é uma agenda institucional. Quando a gente diz uma agenda institucional, quer dizer que ela vai mais além de uma administração do Banco Central. Para pegar aí indo em eficiência, o Banco Central do Brasil, olhando mundialmente, ele é bastante pioneiro na agenda de
melhoria, digamos assim, e maior eficiência e redução de custo de transação em pagamentos, né? A lei que estabelece o marco dá um mandato ao Banco Central de regular os arranjos de pagamento. O que é um arranjo de pagamento, só para traduzir? O Visa é um arranjo de pagamento, Mastercard, né? Isso a gente chama de um arranjo de pagamento. Ele é um esquema que alguém tem um conjunto de regras que tutela como que o dinheiro sai de quem paga e o dinheiro chega em quem recebe, né? Essa lei é de 2013. E a agenda de, por exemplo, instituições de pagamento, que era uma maneira de você entender que a atividade bancária tem nela acoplada um serviço de pagamento que não necessariamente precisa ser servido junto com a atividade bancária mesmo, que é tomar crédito ou colocar na poupança, né? De fato, o dinheiro, papel moeda, ele, claro, pode servir como poupança, você pode guardar embaixo do colchão papel moeda, né? Mas ele é um meio de pagamento, né? Ele é a moeda mesmo, né? Fisicamente. Então, a lei de 2013, a agenda precede a lei. A agenda no Brasil começa com o que a gente chama da quebra do que era um duopólio verticalizado, que um estabelecimento comercial, se ele fosse aceitar o meio de pagamento Visa, ele tinha só uma empresa de adquirência, que é a maquininha, operava Visa, e outra empresa de adquirência operava Mastercard. A quebra disso é uma atuação das autoridades de defesa da concorrência em conjunto com o Banco Central, que precede. Por que eu digo que precede? Para a gente tomar essa perspectiva histórica de um processo de avanço que é institucional. Claro que o mandato popular que imbui os atuais governantes, os anteriores, ele é importante, ele altera, mas tem uma agenda que é de Estado aqui. Os servidores estão lá bravamente empurrando essa agenda há muito tempo. E na agenda de eficiência aí vem várias dimensões. Uma é como dar acesso a crédito de maneira mais barata, mais segura. Como, além de crédito, dar acesso aos instrumentos de poupança. Ou seja, há 10 anos, era difícil você imaginar que a pessoa física no Brasil pudesse, por iniciativa própria, de modo barato, ter acesso a um serviço que comprar algo que representa o fluxo de caixa da Microsoft, a ação da Microsoft. Ou diferentes instrumentos que você tem acesso no mercado de títulos, tanto bancário quanto no mercado de capitais. Então, dar acesso às pessoas para que elas invistam e poupem o dinheiro, acesso a crédito, e aí vem, por isso que eu trouxe a lei de 2013, a agenda de pagamentos. Pagamento, em geral, é o primeiro contato das pessoas com o mundo financeiro, né? Você, desde cedo, maneja dinheiro físico. O primeiro contato da maioria que a gente chama de inclusão financeira, a pessoa que não tinha acesso ao serviço financeiro obtém acesso por meio de algum instrumento de pagamento, quer seja receber um cartão de débito, abrir uma conta numa instituição dessa de pagamentos, vamos dizer, qualquer uma. Estava no governo, não podia falar nome de instituição, mas pega qualquer uma, Nubank, então, Banco Inter, qualquer um. Ou o estabelecimento comercial, algum comerciante tem acesso por meio de uma maquininha. O Banco Central empurrou ativamente isso, tentando dar agilidade regulatória de autorização, porque uma instituição de pagamento ela maneja o dinheiro
tem uma fidúcia, você tem um pagamento, alguém tem que ter confiança que o dinheiro saiu de um lugar e vai chegar no outro, que esse processo ocorrerá. Mas de maneira leve do ponto de vista regulatório. Você aparta a atividade de pagamento e torna o processo fácil, com uma carga regulatória seguro, mas proporcional ao risco que pode impor ao sistema, você pode permitir que o mercado faça o serviço por meio de entrada. O Brasil fez uma inclusão enorme por meio das maquininhas. O primeiro contato do pipoqueiro, do sorveteiro com o sistema financeiro é carregar uma maquininha para aceitar transação de cartão de débito e crédito. Que a ideia, inclusive, que o sujeito compra o biscoito Globo de manhã cedo, às 5 horas da manhã, vai à praia vendê-lo e voltava com dinheiro, papel, moeda. Tem segurança que isso impõe ao negócio dele. A maquininha já é uma tremenda hora. Você inclui essa pessoa por meio da maquininha. Nessa maquininha, claro que o dinheiro ele vai embutir uma conta, ele vai gerar uma conta de pagamento no começo. Depois a gente pode até dizer qual a diferença entre uma conta de pagamento, uma conta de depósito, uma conta de poupança. Você tem uma explosão das maquininhas e depois desse primeiro contato, o primeiro passo para essa pessoa construir uma história financeira, porque você tem algum conjunto de informações a respeito de pagamentos que ela faz e recebe, que permitem, por exemplo, que você comece a abrir pequenas linhas de crédito. E aí fica um instrumento também para qualquer excedente que essa pessoa tem ser poupado. Nada mais natural depois que... Nada mais natural. Processo natural que... Agora, esse sistema tem custos, né? Tem uma maquininha, tem que... E aí houve a percepção que o avanço é que a gente podia ter um sistema, uma oferta de um outro meio de pagamento, como se fosse um arranjo que possa coexistir. Acho que daí que vem a ideia de pagamentos instantâneos e do Banco Central como provedor de duas infraestruturas. Uma, vamos dizer assim, computacional física, que é de liquidação, né? É que, em última instância, vai trocar a chave, o dinheiro vai de um lado para o outro, por meio de instituições financeiras de pagamento. E também uma infraestrutura regulatória, que é quem dá as regras do jogo, de como... Então, o Bruno, o pessoal técnico está lá vendo as regras do jogo, os encanamentos, exatamente quando que mensagem que eu tenho que passar, como o dinheiro passa, o que significa o dinheiro passar. E acho que aí vem a ideia de um sistema de pagamentos que podia ter emergido de outra forma, emergiu no Brasil sob a liderança do Banco Central, poderia ter emergido de outra forma, nada impedia, ele ocorreu em outros mercados de maneira, inclusive, mais descentralizada, como China. Mas eu acho que é um caminho que o Banco Central escolheu trilhar, e que evidentemente, assim, a posteriori dá para falar com segurança que foi bastante bem sucedido, e vai ser bem sucedido o próximo também, que é um modelo aqui, uma evolução natural, que é o nome foi, gostei muito do nome que foi, que é adotado para o Drex, né, que vai ser o nosso real digital. Mas a gente pode falar sobre os detalhes nas próximas. Bom, falando um pouquinho sobre o Pix agora, já tem quase 3 anos do lançamento dele no mercado. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês sobre quais foram os principais aprendizados que vocês tiveram com a implementação dessa nova tecnologia e os principais desafios que foram enfrentados também nesse processo. Não, acho que você... O Pix é só para deixar claro, é bem importante. Acho que é um projeto que formalmente
A estrutura organizacional, que é o Fórum Pix, ele deve existir desde 2016. Ele nasce formalmente com um comunicado que o Banco Central emitiu em dezembro de 2016, ainda na gestão do ex-presidente Ilan Goldfein. Isso é, de novo, é uma construção institucional. Perdão, 16 não. Dezembro de 18. Um comunicado ainda na gestão do presidente Ilan Goldfein, ex-aluno, ex-professor da PUC. Aprendizados. O Pix ele nasce com uma experiência larga do Banco Central, acho, do corpo funcional, na implementação de regulações de pagamento que promovem uma agenda pró-competitiva. O que eu quero dizer com isso? Parece um negócio... A ideia nunca foi, o Banco Central não presta nenhum serviço de pagamento diretamente para ninguém no Pix. Tá? O Banco Central provê uma infraestrutura. Quem presta o serviço de pagamento são os bancos, cooperativas de crédito, instituições de pagamento, que são prestadores, eles prestam serviço a uma conta transacional, pode ser um depósito à vista, uma conta de pagamento, ou uma conta de poupança. Fala de depósito à vista, que um termo, até é um bom termo em inglês, checkable accounts, seria o equivalente, que é uma conta contra a qual você podia escrever um cheque. Tá? Quer dizer, a gente não sabe muito bem o que é cheque, mas é que você consegue dizer assim, olha, eu te devo algo, vai lá na minha conta, pega isso aqui e tira da minha conta. Que é uma conta... É diferente de você ter um depósito, certificado de depósito bancário, que você, em tese você não faz uma transação de débito que vai tirar direto do CDB, né? Você precisa ir lá no banco, resgatar o CDB e botar na tua conta, que aí a transação de débito vai contra a conta. Essa é a diferença, tipo, que chama de depósito à vista, né? Uma conta de pagamento, ela tem todas as características do depósito à vista, só que ela não é uma atividade bancária, ou seja, não tem... Ou você poderia dizer que é exatamente igual a um depósito à vista, mas que todo o dinheiro que está lá tem que ser depositado no Banco Central. A ideia do... E aí vem assim, então, eu vou pegar esses prestadores de serviço que prestam esses serviços de pagamento, né? E eu vou dizer para eles, olha, eu vou prover uma infraestrutura aqui para vocês mandarem dinheiro dos seus clientes um para o outro. Eu vou fazer isso aqui dentro do Banco Central. Eu já fazia, na verdade, né? A TED, basicamente, é isso. Então, tem longa experiência em fazê-lo. Por sinal, a TED já era meio... Você fazia a TED em 2017... Assim, acho que no 90% dos casos, em 10 segundos estava na sua conta, só para... que a ordem de serviço era 30 minutos. Então ninguém pagava táxi com TED, porque você podia demorar 10 minutos, você não pode ficar esperando no táxi 10 minutos, assim, entrou o dinheiro, né? É a ordem de serviço, né? É o importante. Então, o Banco Central, assim, bom, primeiro, quem vai prestar o serviço, que até onde eu entendo também no Real Digital, no Drex, são essas instituições que elas têm o cliente. Eu vou fazer uma ponte que é entre as instituições, que é vamos dizer, eu sou cliente do Nubank, vou fazer um Pix ou uma TED, uma transferência para o Bruno, que é cliente do Banco do Brasil.
o dinheiro tem que ter uma mensagem que o Banco do Brasil vai se conversar com o Bradesco, né? E o Bradesco vai depositar, o Nubank vai conversar com o Bradesco aqui, né? O dinheiro tem que passar de um para o outro para ir para a conta do Bruno. O Banco Central ele faz essa perna, grosso modo, tá? Entre os dois bancos. Já fazia antes. Eu sempre reforço, já fazia antes, porque tem esse negócio de pai de não sei o quê, mãe de não sei quem, não tem pai nem mãe de ninguém. Já fazia. E esse processo aqui, qual era como tem o Bradesco, o Nubank, o Itaú, eles faziam uma coisa que eles consigam fazer, né? Então criou-se uma governança que já existia lá, acho que desde 2017, que é o Fórum Pix, é uma governança que o Banco Central usava para construir o projeto junto com os atores relevantes, tá? E aí vem os bancos, as fintechs, os prestadores de serviço de tecnologia. Então, o Banco Central construiu isso em conjunto com os atores relevantes, mas no caso do Pix, que eu acho que foi um aprendizado grande, um acerto enorme, ele com o mandato de criar a regra. Ou seja, eu tenho o poder regulatório de dizer, com uma ordem regulatória, que você vai participar desse arranjo. Aí eu vou traduzir isso daqui a pouco. E mais, eu vou dizer como você vai participar, eu vou dizer coisas específicas a respeito da experiência do usuário dentro do arranjo. O que eu quero dizer com isso? Você chega numa loja, você pode falar assim, você aceita crédito? Aceita cartão de crédito? E no começo, as pessoas falam assim, eu não tenho Pix. Não, você tem Pix. Você tem uma conta com uma instituição, uma conta transacional, a gente chama, uma conta no banco, uma conta de instituição de pagamento, uma conta de... Você tem Pix. Você pode não querer ter chave Pix. Isso é uma coisa diferente. Mas a tua conta, ela está habilitada a receber Pix. E ela está habilitada a fazer Pix, a não ser que você diga assim, eu quero que o meu limite seja 0 no Pix. Então não existe você chegar assim, aceito o Pix ou não aceita. Se você tem uma conta, alguém quiser te passar um dinheiro, vai ser difícil que te impeçam de fazer isso. Por que isso? Porque imagina assim, pega uma stablecoin qualquer dessas que tem. É razoável dizer assim, bom, eu vou, como estabelecimento comercial, talvez eu queira aceitar isso porque os meus clientes querem pagar com isso, né? Mas eu vou querer aceitar isso e vou estar disposto se tiver muita gente querendo pagar com isso, né? E eu vou querer usar essa moeda estável se eu puder usar em um monte de lugar, né? Tem esse ovo e galinha aqui. No caso do Pix, ele foi resolvido de uma maneira razoavelmente simples, com mandato regulatório. Ele diz assim, todas as instituições de pagamento com mais de 500 mil contas transacionais, basicamente era 95% das contas do país, eles têm que prover o serviço de Pix. E mais do que isso, eu vou dizer assim, o ícone do Pix, ele tem que estar na primeira ou na segunda tela. A experiência não pode ter mais do que não sei quantas telas. Por quê? Porque eu queria garantir que tinha uma experiência mais ou menos uniforme, conhecida por todos, que resolvesse o problema de ovo e galinha. Isso foi feito em coparticipação com a sociedade, mas com mandato regulatório. Nós aprendemos muito com os que vieram antes. UPI na Índia, Uniform Payment System Initiative, perdão, que é como se fosse o Pix deles. Voou também. Mas em termos relativos não foi tão rápido e tão bem sucedido quanto o Brasil. Um pouco porque a governança de como as regras funcionam, eu acho que estava um pouco menos bem amarrada do que aqui.
O México lançou um ano antes do Brasil, que chama COD. Naufragou. De novo, a questão de governança. Então, nós começamos de cara... E aí é inegável, assim, a qualidade, assim, a marca, o logo, a comunicação, todas foram extremamente bem-sucedidas, feitas por servidores públicos, diga-se de passagem. Tá? Que é uma coisa... Eu acho que no começo tinha uma percepção assim, eles vão conseguir fazer. Você imagina, pô, sempre tem assim, não... A transação de cartão de débito é muito difícil, a tecnologia dela ser instantânea, porque tem que passar da maquininha para não sei onde, e passa por uma infraestrutura para até chegar no outro estabelecimento comercial. A gente já sabia, isso é trivial do ponto de vista tecnológico. O Banco Central já fazia há muito tempo com a TED. Então, essa mistura de coparticipação com mandato regulatório e não ter... Você não pode... O mandato regulatório é uma coisa que tem que cuidar para não abusar dele. O Banco Central, de novo, ele não compete com ninguém. Ele provê a infraestrutura e os agentes de mercado vão resolver o problema lá. De fato, teve uma imposição de gratuidade entre pessoas físicas, que é importante que você não parte com um meio de pagamento que o pagador ele percebe o cartão de crédito como gratuito, não tem nada de gratuito, né? Alguém está pagando em algum lugar. Mas, claro, se você tiver que fazer uma comprar um picolé por R$10 e você vai pagar R$10, 10 centavos, você vai usar o crédito, vai usar dinheiro, né? Como portador, quem está pagando, você é super elástico, né? Então, teve essa imposição também, mas quem presta serviço são os bancos, as fintechs, as cooperativas de crédito. E ter um corpo funcional competente, comprometido. Não ter inibição de usar o mandato regulatório, mas usá-lo com sabedoria, evidentemente. Eu acho que o Pix, nesse sentido, acertou meio que na mosca. Tá? Depois tem aprendizados que a gente já sabia, mas não sabia a magnitude quanto, de segurança, de proteção de dados, que sempre vai junto. A gente sabia muito porque a gente tinha exemplos passados. Mas, sob qualquer ponto de vista, é um sucesso incrível, assim como eu tenho certeza que será o Drex também. Não, maravilha. Fazer um gancho aqui no comentário do João, né, e trazer até um pouquinho o projeto que está em curso no Banco Central, né? O Pix, sem dúvida, foi um projeto fascinante, que inspira muito novos projetos relacionados à inovação que a gente toca pelo BC. E como o João falou, né, questão de... Tem algumas questões importantes, assim, que eu acho que, de certa forma, a gente também vem refletindo, né, no projeto do Real Digital. A questão de governança é uma questão importante. Sem dúvida, assim, o Pix, ele se beneficia, né, de uma certa forma de ter um livro de regras, né, um rulebook, né, padrões únicos, questão de interoperabilidade, UI, UX, né, experiência do usuário, interfaces comuns para poder facilitar, né, a jornada do usuário. E a gente, como o próprio João comentou, né, tem outros cases, né, internacionais, que até começaram, vamos dizer assim, pelo privado, né, na China, né, Alipay, WeChat, você tem o Swish na Suécia, mas até do ponto de vista de Banco Central é importante, assim, de certa forma estar integrada, né, a uma infraestrutura de sistema de pagamentos, e até a gente vê que esses países, bem ou mal, assim mesmo, que o mercado, né, vamos dizer, largou na frente de uma certa forma, eles conseguiram, né, ou vem conseguindo incorporar essas soluções, né, numa infraestrutura comum aí de Banco Central. E em relação, né, ao Real Digital, assim, eu acho que a gente pode fazer um proxy, do ponto de vista de infraestrutura, começando pela infraestrutura, né? A gente encara como um bem público, né, um public good também, né, de você poder, o poder público, né, prover essa infraestrutura comum e com o mercado, né, sempre com o mercado, porque essas agendas de inovação não andam, né, elas podem até começar assim, né, ou serem incentivadas pelo poder público, pelo Banco Central no caso, mas sem dúvida
no fim do dia, quem vai construir soluções, né, quem vai entregar para o cliente final, quem vai ter esse relacionamento vai ser o mercado. Então, assim, a gente percebe que essa cocriação é muito importante. E essa governança, essa coparticipação, né, a gente, no Pix se deu, né, começou com o Fórum PI, virou o Fórum Pix. O Real Digital já teve o primeiro, também muito inspirado no Pix, né? A primeira edição do Fórum do Real Digital foi no final de julho. E a segunda deve ser agora no próximo mês. Agora virou Fórum Drex, né, que tem assim como o Pix também, né, depois da marca já foi batizado. E a ideia é interagir sempre com o mercado, pegar input do mercado. A gente tem um piloto do Real Digital, depois a gente pode falar um pouquinho mais, que o mercado também está participando, né? Você tem uma série de instituições financeiras, instituições de pagamentos, fintech, criptotech, ali participando. Então, assim, resumindo, né, a gente consegue traçar vários paralelos com o que já está acontecendo, né, com o projeto do Real Digital, com o que já aconteceu, né, no projeto do Pix. Então, assim, sem dúvida, é uma inspiração tremenda, né, e a gente entende o potencial transformador de efeito de rede, né, de criações de ecossistemas. Né. Muitas vezes é difícil o mercado se coordenar, criar padrões comuns, né, no modelo e se alinhar, né, por conta de uma série de fatores. E aí, por vezes, é mais fácil, né, do ponto de vista dessa coordenação, você ter um player, né, talvez mais neutro, um regulador, né, um supervisor que possa prover uma infraestrutura, né, ou possa ajudar nessa coordenação, nessa governança, e botar todo mundo em cima de uma mesma plataforma, né, em cima das mesmas regras, dos mesmos padrões, e aí você realmente tem esse efeito de rede mais amplo, né, quando você tem o ecossistema todo ali. Isso aconteceu com o Pix, e a ideia é que isso aconteça com o Real Digital também. Né, você, hoje em dia, olhando para o mundo de criptoativos, né, você tem uma série de plataformas, diferentes redes DLT, diferentes padrões, cada um fazendo, né, uma solução, vamos dizer assim, customizada para as suas necessidades, mas isso em tese pode ser bom no curto prazo, mas quando você pensa em ecossistema, de vez em quando a questão de interoperabilidade, ela lá na frente vai trazer uma complicação. Né? Então, o fato, talvez, do Banco Central, tanto no Pix, né, como no Real Digital, ter se posicionado, né, para poder coordenar o mercado, embarcar todo mundo, né, numa mesma plataforma, né, de forma coordenada, isso acelera, por mais que de vez em quando o pessoal pode achar, não, calma aí, vai esperar um pouquinho, vamos ver quais são as regras, vamos, né, discutir, e aí depois sim vamos criar. Mas talvez esse primeiro momento assim, de coordenação é super importante para logo na esquina ajudar a avançar muito mais rápido nesse ecossistema. Então, assim, sem dúvida eu posso falar que eu estou há 3 anos no banco, né, e assim, o Pix foi um projeto assim, transformador e ele vem inspirando, né, o Real Digital com certeza. Perfeito. E agora, mudando um pouco de assunto, é notável hoje que, globalmente, há uma insegurança muito grande em realizar pagamentos, transferências com criptomoedas. Né? Então, a gente tem alguns cases de fracasso que assustam as pessoas, como, por exemplo, o USDC ou Terra Luna, que acabaram exercendo perdas enormes, muito grandes. E, então, tendo esse visto, a gente queria entender de vocês, até para explicar um pouco para o pessoal, quais são as principais diferenças entre uma stablecoin, uma criptomoeda e uma CBDC. Uma coisa é o padrão plataforma, vamos dizer. Então, deixa eu tirar o negócio de cripto por um momento. A fidúcia de uma coisa... Primeiro, só vou dar um exemplo. Seria esquisito se você tivesse um meio de pagamento. Assim, eu sou correntista, vamos dizer, do Santander. Mas eu vou fazer uma transferência para você. Eu falo assim, mas se você é correntista ou do Santander ou do Itaú, porque daí eu posso fazer. Se você for do Banco do Brasil, eu não posso. Que o Bruno disse que colocar todo mundo na mesma plataforma sem interoperável, que são as mesmas regras que todo mundo se pluga. Eu abstraio quem é o teu banco, tá? Quando eu vou, porque eu posso fazer, eu faço um Pix. É diferente, por exemplo, da solução de pagamento que o Facebook ia fazer, que faz no Brasil, né? Porque você precisava, ela foi feita de baixo para cima, no sentido de que primeiro embarcou os bancos, você colocava com os seus dados de cartão lá, aí você recebe como se você recebesse uma
um pagamento de débito, né? Isso que quer dizer ser interoperável e todo mundo plugar, tá? Pensa, interoperabilidade é como... Hoje você tem 5 aplicativos de streaming, né? Você fica procurando um filme, você vai em 5, né? Uma coisa interoperável, você sabe onde está, né? Daí você entra lá no Amazon Prime, procura, não acha, vai na Netflix, no Nexus. Ser interoperável é como se tivesse e coordenado, se tivesse uma camada de abstração, que alguém que produzisse, prestasse serviço, dizia assim, você quer ver o Exterminador do Futuro? Coloca lá, e ele vai te dizer, e só que o pessoal presta serviço, segue tendo Netflix, na Amazon Prime. Então, só para dar um exemplo, cripto. A fidúcia aqui é o seguinte, você faz um Pix, pensa assim, já era com papel moeda, mas pensa na essência. A gente veio para cá, lá de Ipanema, você pega um táxi, o cara já te prestou um serviço. Né? Mas tem um negócio que ele aceita, antes ele aceitava um pedaço de papel, né? Que tem uma confiança atrás daquele pedaço de papel. Né? Você aceita uma nota de R$20, por que você aceita isso em troca de... Porque você acha que você vai conseguir pagar com aqueles 20. Né? Aqui faz um blip, assim, faz plim, não uma mensagem. Tem uma certa... Tem uma mensagem do banco, inclusive nessa experiência do usuário teve... veio de cima para baixo também, a mínima, né? Tem que aparecer um blip, né? Por quê? Porque eu quero criar confiança naquilo, né? Se não aparecesse o blip, o taxista ia ficar olhando e falar assim, não, mas caiu ou não caiu? Eu tenho que entrar no aplicativo, tirar o meu extrato, ver se... A fidúcia é que aparece uma coisa na tua conta. Tem alguém que... Tem um sujeito no meio que ele... Assim, essa instituição que você tem conta, eu supervisiono ela. Ela tem que cumprir certas regras, porque ela é sua credora, sua devedora como depósito à vista, ou custodiante do seu dinheiro. Agora vai para cripto. Tem um tema de qual é a governança, quem é que faz essa fidúcia. Pode ser um sistema descentralizado, que você tem um método de validação descentralizado, algum processo, né? E acho que isso é parte da origem. A diferença entre cripto e stablecoin é que um tem lastro em alguma coisa, outro não tem. Não é? O valor varia. O outro, supostamente, é como se tivesse um câmbio fixo com dólar, com real, né? Aí você coloca ele pega, você deposita, a entrada, vamos dizer, em reais, né? Em troca de uma moeda estável. Você faz o que com essa moeda? Você pega e compra coisas equivalentes a dinheiro que dê alguma remuneração, né? Tipo, coloca no CDI no Brasil. Nos Estados Unidos existe há muito tempo, chama Money Market Funds, é tipo nosso CDI. Você pega e coloca em título Tesouro Americano de 3 meses, é cash equivalent, é parecido com dinheiro, que você vende muito rapidamente, e ainda você ganha uma remuneração, né? E aí tem um lastro que, assim, ele garante, tipo, como se fosse um câmbio mesmo, né? Você vai tirar, é por isso que é estável. É a diferença de Bitcoin, que não é estável, porque um ativo outro qualquer. Ele se altera de valor. Por várias razões, de oferta e demanda, não importa. O problema de confiança que está aí é... Mas como é que eu sei? E se ele pegar a entrada em moeda, vamos dizer, em dólares, só para tirar daqui, e ele está com dinheiro já, né? Colocar em, sei lá, para apostar em Las Vegas. Ou comprar ação da DoorDash. Você imagina que Uber, comprar ação do Uber. Mas você vai lá, tirar e fala, não, mas aqui
agora estava em ação do Uber. Então, para garantir a estabilidade, ele tem que ter coisas que são parecidas com dinheiro, né? Porque você pode sacar a qualquer momento. Uma conta de depósito à vista é a fidúcia do supervisor bancário. Ela converte reais em reais, 1 para 1. Tem alguém em cima lá dizendo assim, olha, você tem que deixar o mínimo em dinheiro, você não pode emprestar tanto, você tem que botar o do seu também, o banco, né? Acho que é daí a origem do problema. E uma CBDC é como se fosse... Alguém tem uma nota de real aí? Nota mesmo, fisicamente. Ninguém mais anda com dinheiro, né? Tem um número de série, né? Tem um número de série, não tem? Você pegar a nota, tem um número de série. Aqui, ó, tem um número de série aqui. O Bruno vai poder explicar isso aqui melhor. Aqui, ó. FH0054058996. Número de série aqui. Você coloca assim, tem uma marca d'água aqui. Você transforma isso aqui numa coisa digital. Tinha um número de série que é um. Aí você consegue. Mas é essencialmente a mesma coisa. Só que você consegue fazer coisas legais que eles estão fazendo lá. Se você tiver um real digital, você poderia fazer no Pix também, mas é mais natural fazer assim. Você tem um número de série, você pode associar uma transação ao número do Renavan do carro. E aí você troca o número de série, que é um token, né? Com o Renavan, com a propriedade do carro na mesma hora. Você vai poder fazer ali. A fidúcia, que é assim, a fidúcia de uma stablecoin, que é a fidúcia de Money Market Fund, que é a fidúcia do CDI, é alguém que controla o outro, que está colocando um negócio que eu posso transformar em dinheiro o tempo todo. A fidúcia do CBDC é o Banco Central do Brasil, que não vai, que é a conquista que eu comecei dizendo lá no começo, que ele não vai dilapidar o valor do poder de compra da moeda. As outras coisas são todas essas coisas legais, assim, você vai trocar o que o real digital vai fazer, o Bruno vai falar. Não, maravilha, João. Não, bem explicado. Eu vou complementar aqui, né, principalmente com esse gancho com o real digital. Como o João falou, né, assim, as stablecoins são, né, criptoativos que não são voláteis em tese, né, porque dentro do próprio conceito de stablecoin você tem várias espécies de stablecoin, né, você tem stablecoin algorítmica, né, que em tese, né, você tem algoritmo embutido no contrato, né, tem uma política monetária embutida ali, e que, né, até Luna no caso, né, no caso da política monetária programada do Luna ali, do algoritmo, né, do ponto de vista do contexto do mercado que ela estava inserida, né, por causa de fatores exógenos ali, o PEG com o dólar, né, parou de existir, né, e assim, realmente num Black Swan event lá, que com muita intensidade, né, ninguém conseguiu segurar, né, nem quem estava patrocinando ali a moeda. E você tem outras espécies, né, como o João falou, né, que aí, muitas delas, né, talvez umas que tentam caminhar mais, vamos dizer assim, na dimensão da regulação, né, muitas delas elas têm um colateral depositado, até mesmo instituições financeiras, instituições reguladas, né? Só que você pode estar transacionando aqui no Brasil na sua wallet, né? Não custodial aqui no seu celular, e você pode ter ali no teu saldo uma stablecoin, mas o colateral dela, né, o que está garantido, né, o PEG com dólar ou qualquer outra denominação, ela pode estar num banco em um outro país que você não sabe como é que é a regulação, você não tem transparência, né, em relação, né, ali, vamos dizer assim, a estabilidade mesmo dela, né, a segurança, né. E aí, mas do ponto de vista de utilidade, elas são realmente muito usadas na parte de investimento mesmo, dentro do ecossistema de criptoativos, né, para você poder sair da volatilidade de um criptoativo volátil, né, ou para você emprestar liquidez, né, você tem alguns mecanismos, né. E agora fazendo finalmente, né, esse link aí com, vamos dizer assim, um real digital, né, uma CBDC, eu acho que vale a pena até dar um contexto assim, em relação, né, ao que é o projeto do real digital, né, o que ele se propõe, né. Assim como o João fez esse pano de fundo, né, contou um pouquinho do histórico, ele começando em 2013, né, para esse marco legal aí da parte de pagamentos. A gente podendo fazendo assim uma cronologia, né, acho que muita coisa começou a mudar aí mesmo, né, assim, do ponto de vista de inovação. Muitas das fintechs são IPs, né, como o João falou, né. Pagamentos realmente são a porta de entrada, né, para serviços financeiros digitais. E o Pix é a prova disso, né. A gente
em relação à inclusão financeira digital, se você pega desde o lançamento até agora, né, foram mais de 40 milhões, né, de brasileiros que não tinham esse tipo de relacionamento, de acesso ao produto, que entraram pelos meios de pagamento, pelo Pix. Então, assim, você começou lá em 2003 uma mudança, assim, abertura de mercado, né, aumentar a competição. Aí você se materializou ainda mais forte agora com o Pix em 2020. E aí essa é uma dimensão muito relacionada a pagamentos, né. Aí falando de stablecoins, né, eu acho que está... aí é possível, vamos fazer um link para a próxima página. A gente tem outras agendas no Banco Central relacionadas à inovação também, né, Open Finance e o Real Digital agora, né. E aí talvez a gente possa dividir aqui, né, entre serviços de pagamentos e serviços financeiros, né. Não que no Real Digital não tenha ali o token de pagamento, né, o real tokenizado, o depósito tokenizado. Mas, assim, o Real Digital está muito mais ligado, né, a ter uma infraestrutura, né, a ter um stack tecnológico, né, a ter regras que possibilitem novos modelos de negócio baseados em tecnologia emergente. Né. No caso, o Real Digital ele usa uma infraestrutura que é diferente da infraestrutura tradicional que a gente está acostumado em mercado financeiro, sistema financeiro, né, que é de cliente e servidor. A gente usa uma estrutura baseada em DLT, né, que a gente chama de Distributed Ledger Technologies, o pessoal também conhece, de uma certa forma, como blockchain. E aí isso daí traz uma série de novas possibilidades, né, quando a gente olha essa tecnologia, né, que são contratos inteligentes, né, uma série de regras que você pode programar, né, do ponto de vista de fluxos transacionais, né, e aí dentro desse novo paradigma tecnológico você tem uma outra formato de representação de ativos, né, que são os ativos tokenizados, né, e você consegue, isso daí já acontece, né, no mundo cripto, você já os criptoativos, né, eles já fazem parte dessa tecnologia, mas a tese é que, com esse tipo de agenda, a gente consegue trazer benefícios que essa tecnologia vem promovendo no mundo cripto, né, e, na medida do possível, né, incorporar, né, no mercado financeiro tradicional e trazer esse tipo de serviço de inovação para o público mainstream. Você tem alguns modelos de negócio que são mais nativos do ecossistema cripto, né, você tem o que a gente chama, né, não sei se talvez alguns de vocês conheçam, né, Automated Market Makers, Liquidity Pools, né, pool de liquidez. Então, assim, provimento de liquidez, você, no mercado cripto, em tese, você pode prover liquidez para um pool e as pessoas normalmente trocam os ativos, né, em uma exchange, uma corretora descentralizada. Então, assim, tem coisas que são nativas que talvez façam sentido, né, você olha até o BIS, né, que o pessoal chama que é o Banco Central dos Bancos Centrais, ele tem alguns projetos dentro dos Innovation Hubs que hoje em dia ele promove. Tem o projeto Mariana, que tenta usar essa nova infraestrutura de mercado, de pool de liquidez, de market maker automatizado, para transação cross-border, para troca de moeda. Então, assim, tem uma série de possíveis inovações que podem ser incorporadas na agenda do Real Digital. E aí, agora voltando para a questão do stablecoin, do token de pagamento, né, como é que, o Real Digital, né, o Real já existe, né, no formato eletrônico, no interbancário, a gente está acostumado, e ele basicamente passa nessa nova infraestrutura para um novo formato, que é o formato de token, né? E no final do dia, você, né, eu, todo mundo aqui, a gente vai acessar esse novo formato de pagamento, assim como a gente já está acostumado com o relacionamento que a gente tem com o nosso banco, na nossa fintech, a IP. E de fato, o que a gente vai acessar vai ser o que a gente chama de real tokenizado, que nada mais é do que o depósito tokenizado, lá o saldo que você tem. E assim, é isso, fica claro que o que a gente está querendo promover aqui é realmente uma agenda de inovação, né? Mas, como eu comentei, né, ela está mais até ligada nessa dimensão de serviços financeiros do que nos serviços de pagamentos, por mais que a gente chame de Real Digital, né? Agora, talvez pelo fato de chamar Drex, abstrai um pouquinho mais, né? E essa questão de produtos financeiros fique mais clara. Mas a ideia aqui e também aproveitando essas duas linhas que eu tracei, né? A parte de pagamentos está muito ligada à inclusão, ao acesso, né? E aí a gente tem essa dimensão do unbanked, né? Quem não tem relacionamento bancário, quem não tem conta, quem não transacionava digitalmente. E a questão de serviços financeiros, né? Talvez baratear produtos, né? Criar novos produtos que não existem hoje em dia com essa tecnologia. Ela tá talvez nessa dimensão de underbanked, né? Muitos clientes que agora realmente têm uma conta, né, acesso a uma fintech, têm uma conta bancária, transacionam com Pix, eles não têm acesso a alguns produtos que estão mais restritos, né, por questões de custo mesmo, questões operacionais, suitability, então, assim, outras dimensões. E com essa agenda do Real Digital, eles podem passar a ter acesso.
Então, a gente de certa forma, uma agenda de inclusão, né, mas não nessa dimensão do Unbank, né, mas do Underbank. Né, promover novos produtos, novos serviços, né, de uma forma mais ampla, né, no sistema financeiro. Bom, obrigada. Vocês já tocaram um pouco nesse assunto, mas vamos tentar, então, aprofundar um pouquinho mais. O Pix e o Real Digital, o Drex, como vocês comentaram, são duas iniciativas do Banco Central Brasileiro para modernizar o sistema financeiro. E aí eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais sobre qual seria a diferença prática entre você usar o Real Digital, você acabou falando isso um pouquinho agora, para realizar pagamentos no dia a dia, em relação ao Pix, e se isso, de alguma forma, poderia substituir o uso do Pix. E aí comentar um pouquinho sobre essa relação entre os dois. Pegando o ponto do Bruno, acho que como pagamento, a tendência é que dê mais ou menos a mesma. Tá? Agora, o Real Digital, então, já entendo o Drex, ele vai ter outros trilhos que abrem possibilidades para outros produtos bancários, porque o Pix é uma versão de pagamento, é um real, ele é digital. Do ponto de vista bancário, contábil e de propriedade, tem diferenças. Eu explico um pouco mas é mais conceitual. É bem importante, mas é mais conceitual. Deixa eu tentar pegar um exemplo concreto. Esse do entrega versus pagamento é um exemplo que pode ser mais concreto. Você tokeniza a moeda. Ela hoje ela não é um token, ela é um registro aqui no teu banco, né? Tem um registro da tua, você tem, sei lá, você tem na tua conta lá R$2.000. Não é que você tem um número de série para cada um, como essa nota, né? Então, imagina que você tivesse isso como se fosse 2.000 números de série. O jeito que eu penso, assim, para eu entender, né? Aí você pode dizer assim, olha, eu vou programar que os números de série de 110 a 304, eles vão trocar digamos, de conta ao mesmo tempo que o Renavan de um carro troca de propriedade. Claro que vai ter que conectar com o Detran ali, né? Você associa números de série a isso, por exemplo, tá? Então isso facilita, por exemplo, para você fazer esse negócio. Olha o benefício disso. Quando você vai comprar um carro, uma coisa grande, sem ficar naquela dúvida, mas se eu fizer o Pix, vai cair na conta dele. Mas e se ele não me der o... E você fala, não, agora não, caiu o dinheiro, fui embora, não vou te passar a propriedade do carro. Como é que fica? Num certo sentido, bem práticos, assim, o taxista fez a corrida, mas você vai pagar só depois, né? Tem uma coisa de confiança ali, essas coisas grandes, cria-se um serviço no meio, que é assim, eu deposito num banco, o banco guarda o dinheiro, que ele é meu, e ele vai liberar quando eu disser, porque daí caiu, o carro foi transferido, aí eu digo, ok, custa isso, né? Tem alguém provendo o serviço no meio. Então, a hora que você pode programar, eu entendo que na trilha do Drex é mais simples. Você pode dizer assim, eu vou conectar os números de série do real com números de filipeta, que é a tua via do cartão de crédito. Né? Você faz uma transação de crédito, é uma via, tem um número ali, que é envolve uma série de promessas de pagamento, né? Assim, que você vai pagar para o seu banco na hora que cair a fatura, que o seu banco vai pagar para a empresa de maquininha do estabelecimento comercial e que ela vai pagar para o estabelecimento comercial. Aí o estabelecimento comercial vai receber daqui nos 30 dias, né? Ou se é parcelado, ele vai receber várias prestações. Aí você poderia pegar, assim, não, eu vou conectar reais a esses números de filipeta. Eu consigo dizer, olha,
esses reais aqui eu vou antecipar, mas eles estão, a filipeta vem para mim agora, porque eu programei ainda, não? É como se eu estivesse fazendo toda essa coisa de registro, para eu poder antecipar esses recebíveis, essas promessas, de uma maneira nesse sistema. Você poderia programar isso. Ó. Você começa a pensar em uma série de coisas. Eu tenho um CDB num determinado banco. Eu tenho cheque especial. O CDB está lá, vamos dizer que CDB de fato, não essas coisas que é conta corrente, que a gente chama de CDB, né? Porque a gente não quer, o Banco Central não quer deixar remunerar depósito à vista. Então, a gente faz o CDB com liquidez diária, né? Mas é depósito à vista. Mas no CDB de verdade, você está lá, você botou num negócio, você vai resgatar só daqui 6 meses. Aí você precisa de um dinheiro no caminho, e vai ter que sacar lá do cheque especial. Uma maneira fala assim, não, tem gente que precisa de serviço já. Eu vou deixar esse CDB como garantia, né? Eu tenho 200 mil, vou precisar de 5 mil. Eu deixo assim, 5 mil, 200 mil, são 40 vezes mais, né, que eu deixei como garantia. Eu posso deixar 20 vezes mais. Mas isso aí tem um negócio de registro, eu tenho que registrar, dizer, aquele CDB vai com garantia, se eu não pagar, o banco pode ir lá e pegar. Aqui você pode programar um negócio com os números de série. O que facilita muito dar acesso a esse crédito à pessoa. Diminui o risco, diminui o custo de transação, que são coisas que podem, inclusive, eram mais nativas mesmo desses sistemas descentralizados. Tem uma diferença de banking, de banco central, entre que a CBD... É arguível que o Brasil já tem uma coisa muito perto de real digital. O Banco Central poderia, na verdade, decretar vitória e falar o primeiro país do mundo que, na verdade, já tem uma moeda digital. Chama conta de pagamento. Agora eu vou expressar a diferença. Quando eu vou no Santander, eu deposito na minha depósito à vista, eu crio uma relação com o intermediário financeiro. O que isso significa? O Santander deve para mim. Ele não é uma relação... Quando você compra uma ação na corretora do Santander, o Santander não me deve nada. Ele é custodiante da minha ação. A ação é minha. Ela está lá, só que ela está em algum lugar. Antes era fisicamente, estava um papel em algum lugar. A pessoa guardava aquele papel. Agora ele guarda digitalmente em algum lugar. Isso é uma diferença fundamental. Se o Santander, ou qualquer outro banco, se for decretada, por exemplo, liquidação pelo Banco Central, o que vai acontecer? Até 250 mil diferentes produtos bancários, a indústria, junto com o regulador, tem uma solução, que chama Fundo Garantidor de Crédito. Te paga. Mas às vezes você tem um depósito de 500 mil. Você vai pegar aqueles outros 250 mil, você vai entrar na fila de credores do Santander. Você vai dizer assim, o liquidante lá no Banco Central, ele vai pegar e falar assim, quanto que o Santander deve para um detentor de letra financeira, quanto ele deve para o Bradesco no interbancário, quanto ele deve para os seus depositantes que o Fundo Garantidor de Crédito pagou. Olha, o que ele tem? Ele concedeu esses empréstimos, ele tem esses edifícios, você vai lá, liquida, paga. Esse processo é longo. Quem recebe primeiro? Uma instituição de pagamento não é bem assim. Uma instituição de pagamento, quando você faz um aporte, a gente não chama de depósito, a gente chama de aporte, para diferenciar. Aquele dinheiro, ela é custodiante daquele dinheiro. Então você pega lá o PicPay, você faz um aporte na conta de pagamento do PicPay, um wallet, o que quiser. Faz um aporte. O PicPay, ele pega todos os aportes que ele teve no dia, e aí é a diferença. Ele soma todos, ele vai lá e deposita esse dinheiro inteiro no Banco Central. Ele pode comprar título de dívida pública, o que ele faz? Inteiro. Ele não te deve nada. Se a instituição, de novo é um processo que o Banco Central decretaria uma liquidação, não é? Não tem recuperação judicial, não tem nada disso. Em tese, aquele dinheiro está apartado lá no Banco Central. Ele tem um nome bonito, chama extraconcursal. Quer dizer assim, você não vai para a fila. Assim, quanto ele deve? Não, é teu, está lá. O Banco Central poderia decretar vitória assim. Só que ele está lá na soma das contas. Então, se você tem um depósito de 100 no PicPay, eu tenho um depósito de 150,
O PicPay soma 100, 250, ele deixa 250 depositado no Banco Central. O Banco Central, em tese, não sabe que o 100 é teu, os 150 são meus. Se mudasse o sistema e falasse assim, não, agora cada um você deposita do mesmo jeito, mas eu vou dizer 100 teu, 150 é meu. Eu chamo isso de real digital, eu falo, já tenho. E fala assim, sair na frente de todo mundo. Por quê? Porque é um passivo de quem esse recurso? Na verdade, é um passivo do Estado brasileiro, porque está lá em título da dívida pública brasileira depositado no Banco Central. Ele que te deve. Se você individualizar, ele vira um passivo da autoridade monetária, ou, se está em título da dívida pública, é do Estado, né, do Tesouro, daquela forma. Mas individualizado no teu nome. É como se fosse um número de série que é teu. Só que essa é a parte só de Banco Central, a parte chata. Então, é concebível que eu viro a chave e decreto do ponto de vista mercadológico que o Brasil é o primeiro país do mundo a ter real digital. Já tem moeda digital. Porque, na verdade, o conta de pagamento é um passivo do setor público. Mas não é o que é legal. O que eles estão fazendo, eles não estão fazendo mercadologia. Eles falam assim, não, o que eu quero com esse negócio é poder fazer coisas legais, não só uma coisa de balanço, quem deve para quem, que é muito importante. Mas é poder usar essas coisas que o Bruno estava falando. Eu programo o dinheiro. E aí eu consigo dar acesso a crédito mais barato, eu consigo dar acesso a produto de poupança melhor, com mais remuneração, diminuo o custo de transação. E é essa a graça do negócio. Faço por exemplo, entrega versus pagamento, do DVP, né, Delivery versus Payment, que isso tudo que eles estão colocando lá o Banco Central na trilha do Drex. Podia fazer na trilha do Pix? Podia. Mais natural, acho que mais fácil fazer lá, que você sai da trilha, que é uma trilha já bancária tradicional, e já faz uma trilha nova. No futuro, se isso pegar, ele vai fazer pagamento também, como faz um dinheiro, chamar de Pix, Drex, não vai fazer muita diferença. Porque essa substituição não é terrivelmente relevante, acho. O que é mais legal no real digital é ser essa funcionalidade que ele vai ter para poder não só ser pagamento, mas ajudar a emprestar, por exemplo. Então, seguindo agora para a próxima pergunta, eu queria entender quais são os efeitos que a criação do real digital, do Drex, vão levar à condução da política monetária. Que tipo de mecanismos que uma CBDC tem que causam essa diferença? Eu vou começar e depois você complementa. Não, maravilha. Eu acho que assim como a gente fala, né, quando a gente fala de CBDC, né, moeda digital de Banco Central, tem vários tipos de moeda digital de Banco Central. Né? O João comentou aqui, realmente, eu já vi até paper, João, falando que a gente tem uma CBDC sintética nessa linha que você está falando, é verdade. E aí, assim, tem alguns papers também que fazem stock taking, né, basicamente mapeiam os projetos de moeda digital de Banco Central, né, dos diversos países. E tem uns interessantes que eles falam assim, qual a normalmente partindo da motivação, né, porque qual é a dor ali que está tentando resolver assim com essa iniciativa. A gente consegue perceber que cada um parte de um lugar e cada CBDC é um tipo de produto ali, iniciativa, que não necessariamente quer dizer a mesma coisa. Né? Muitas CBDCs, quando a gente fala, tem vários países que realmente não têm uma infraestrutura de pagamentos como o Brasil tem, né? SPB mais de 20 anos, pagamento instantâneo agora. E aí alguns deles estão fazendo o famoso leapfrog, né? Pulando uma geração. E ele está solucionando a questão de pagamento instantâneo, né? Ao mesmo tempo que, às vezes, ele até embarca uma nova tecnologia, como blockchain, etc. E outros, assim, não estão nem embarcando nova tecnologia. Basicamente é um Pix, né, ou algo similar ao Pix, que eles estão chamando de CBDC. Então, assim, até nas discussões, né, com os laterais, alguns pares, outros bancos centrais, a gente vê que muitas vezes quando a agenda é moeda digital de Banco Central, na verdade eles estão mais interessados, né, numa solução similar ao Pix do que o que a gente está fazendo aqui, né, no Brasil. Né?
Lógico que tem outros bancos centrais que já estão caminhando um pouquinho mais no nosso formato, né? Aqui o contexto brasileiro é um contexto que, do ponto de vista de eficiência, inovação, né? Para pagamentos para o sistema financeiro como um todo, a gente, de certa forma, é privilegiado, né? A gente, já tinha o Pix, né, recentemente lançado, agora em 2020. Tem uma agenda interessante também de acesso de dados, né, do Open Finance, até tem um layer transacional, mas que também, né, habilita uma série de possibilidades. E aí, assim, quando o Real Digital veio surgindo, a gente parou para pensar o que a gente quer, né? Pô, a gente já tem Pix, já tem Open Finance, né? E aí foi uma agenda mais de quero promover, né? Através dessa nova tecnologia, né? Do DLT, do blockchain, né? Da tokenização dos contratos inteligentes, né? Uma série de novos modelos de negócio, trazer mais eficiências operacionais, né? Eu estava falando aqui de DVP, depois a gente pode até falar um pouquinho, que eu acho que isso é um tema super legal de aprofundar. E tangibiliza um pouco. Então, assim, voltando ao Real Digital, ele veio que, assim, cobriu um gap de um país, né, que tem uma infraestrutura muito madura, né, se a gente compara com outros países. Né? Então, assim, ele tem um formato mais peculiar, né, ele está muito ligado à inovação. E aí, por conta até desse contexto, né, até o João estava comentando, né, a diferença, o que uma conta bancária, né, uma conta de pagamento, né, o banco ele pode multiplicar dinheiro, né, moeda escritural, empresta, né, você tem ali capital prudencial, reserva, etc., mas ele pode multiplicar. Já a gestão de pagamento, né, como o João comentou, está depositado lá, né, super garantido, né, 1 para 1 colateral. Então, assim, essas questões elas, do ponto de vista do projeto do Real Digital, a gente até passa um pouquinho ao largo, porque pela decisão de design, a gente está meio que assim, recriando o que já está no nosso dia a dia, né? O depósito que você, vamos dizer assim, o real tokenizado, né, que é o real que você vai transacionar, que você vai usar, né, nesse novo ecossistema do Drex, do Real Digital, ele nada mais é do que o real que está na tua conta bancária ou na conta de pagamento da sua IP, né, da sua fintech. Então, assim, ele vai seguir exatamente o mesmo arcabouço legal e regulatório, né? Então, assim, se você tokenizou um real, né, e você está transacionando com esse real, que está partindo de um relacionamento bancário, né, e de um saldo que você tem num banco, numa instituição financeira, é o mesmo arcabouço, né, que já tem hoje em dia para bancos, para IFs. Se você está transacionando um real tokenizado, né, de uma fintech, uma instituição de pagamento que está numa conta de pagamento, ele segue aquele regime da conta de pagamento, é o mesmo marco legal e regulatório. E aí, assim, a gente tem algumas discussões quando você vê de outros bancos centrais em relação à estabilidade, né? Você vai desintermediar os bancos, né? Qual o seu impacto? Aqui no Brasil, a gente está mais focando na entrega da tecnologia, da oportunidade, né, da inovação, do que nessas questões assim, mais relacionadas a essa questão que normalmente acabam vendo, né, quando a gente fala de CBDC de outros países, né, de política monetária, assim, aí pensando, eu não vou entrar nem muito no mérito, mas na parte assim, operacional mesmo, né? Com essa nova tecnologia, talvez tenha novas oportunidades para você automatizar algumas rotinas, pré-programar algumas coisas, né? Mas assim, isso são questões mais de longo prazo, né? Eu acho que talvez o João até possa contribuir melhor do que eu com essa visão, né? Mas novas oportunidades podem surgir a partir desse novo stack tecnológico. Mas o end goal, assim, de curto prazo é prover essa tecnologia, né? Que hoje em dia não existe no sistema financeiro, e outras oportunidades podem né, aparecer aí. Vou passar aqui para você. Acho que política tem duas coisas aqui. Uma é transmissão da política monetária, outra é preocupações que aparecem, estabilidade do sistema financeiro. Então, vamos lá. Acho que você pode ser que você tenha em mente, vamos dar um exemplo, Silicon Valley Bank. Qual a parte da narrativa do que aconteceu? Resumindo, ele estava fazendo parte que banco faz, que é emprestar longo e ter mais pré eu vou tirar o jargão daqui a pouco, no ativo, e mais pós do passivo. Quer dizer, ele pegava o depósito, e é um banco que prestava serviço lá, muito serviço de pagamento para empresas lá
ali do ecossistema do Vale do Silício, né? Muita startup, então o cara pagava os funcionários, ele tinha uma conta, não tinha uma conta no Silicon Bank ali, tem um serviço que você paga os funcionários, paga os fornecedores, recebe ali, né? Ele pega, ele é um banco, né? Então ele pega um depósito, você pega 100 de depósito, ele ia lá e, dizendo assim, ele, grosso modo, ele te deve 100, ele diz assim, nem todo mundo vai tirar os 100, vai ficar sempre uns 80 ali, às vezes fica 70, às vezes fica 90. Ele pega multiplicação, né? Ele pega parte desse dinheiro, ele tem que depositar no Fed em dinheiro. Pedacinho, bem pequenininho lá. Que é o Fed, lá, o Banco Central, querendo garantir que ele tem o dinheiro, se ele tiver saque assim, ele tem que ter o dinheiro para pagar. Outro, ele comprou um título da dívida americana super longo. E ele pode vender a qualquer momento aquele negócio. O problema é que o título longo é assim, lembra que ele faz assim. E eu chego lá ele vai me pagar 100 amanhã, 100 depois de amanhã, sempre $100. Então na verdade, ele é um de pagamento, isso aí que você comprou, né? O tal do pré é porque é sempre $100. O valor daqueles $100 depende de qual a taxa que você desconta para cá, né? Se o juro sobe, aquele valor cai. Mas o que aconteceu? Eu estava fazendo um pouco que banco faz, tá? Diga-se de passagem. O pessoal lá não sabia, né? O depositante dele, o cara, dono de uma startup lá, ele não sabia disso. Aí o pessoal começou a dizer, não, nossa, a taxa de juros... Assim, alguém falou, putz, ele pegou o teu dinheiro e colocou lá no título de 10 anos da dívida americana, e ele pagou por aquele fluxo, que aquele fluxo vale menos agora. De repente ele não vai ter... Só que ele não tinha reconhecido aquela perda, ele não usava do ponto de vista regulatório. Porque se a taxa de juros cai de novo, sobe. Dependendo das circunstâncias, às vezes você tem que reconhecer, você tem que marcar mercado. A pessoa, não, na verdade, o que ele diz que ele tem, porque ele emprestou para o governo americano, que ele tem 100, mas na verdade ele tem 80 agora. Aí o pessoal começou no Twitter, um passando o WhatsApp para o outro, dizendo assim, ele tem 80, eu vou tirar o meu dinheiro. Aí como você tira o dinheiro aqui, né? Tum. Aí o pessoal começou a tirar dinheiro. Aí ele teve que pegar aquele título que ele estava lá, e ele teve que vender o título para pagar o depositante que sacou o dinheiro. Né? No que ele vendeu o título, aconteceu o quê? Ele marcou o mercado, né? Porque a hora que ele vendeu tem um preço. Aí o pessoal no Twitter, o pessoal no WhatsApp, um por outro. Uma noite. Quebrou. Aí o Fed falou assim, ninguém mais tira o dinheiro, para. Aí ele entrou e pagou todo mundo, enfim, aí não vem ao caso. Qual é o medo? Mas esse medo já existe hoje. De estabilidade, é que numa situação dessa, você dá um pânico, você tira muito rapidamente. Antes você chegava, você levantava e ia na fila do banco, tinha uma fila enorme. Aí você podia fechar a porta do banco. Aí o cara ficava jogando, batendo na porta e tal. Só que demorava. Aqui, você tem que derrubar o sistema. Então tem que vir alguma autoridade e dizer assim, você não honra mais os seus depósitos, agora sou eu o dono desse banco. Que foi o que o Fundo Garantidor de Crédito deles, que chama FDIC, né? Federal Deposit Insurance Corporation, fez. Ele chegou lá, não, agora sou eu o dono do banco, eu não vou pagar mais ninguém. Falou isso na sexta-noite. Na segunda de manhã já abriu dizendo, eu vou pagar para todo mundo. Mas ele parou. Aí você não, real digital, você vai exacerbar isso, porque as pessoas vão... Mas você já faz isso hoje. Você já fazia na TED. Você faz um Pix. Você faz em transferência nos outros países. Não é um risco adicional grande. Em última instância, você vai ter mecanismo que você vai travar o sistema. Imagino, porque no fundo foi isso, um mecanismo de governança lá. O FDIC interveio na instituição
falou assim, agora eu sou o dono, sai. Você não manda mais. E eu não vou te pagar, tá? Foi isso que ele falou na sexta-feira. Ele falou assim, não, parou. Na segunda ele abriu e pagou todo mundo. Essa é a parte de estabilidade. Não vejo como um risco adicional. A gente já faz o Pix aqui na hora, né? Eles já vão colocar lá nos Estados Unidos o FedNow, que é tipo Pix. Diga-se de passagem, tem uma confusão entre o que é moeda de banco central, moeda digital, e o que é instantaneidade. São coisas diferentes. A gente tem instantaneidade já. Diga-se de passagem, que eu falei do que a gente já tem real digital, é no modelo que o pessoal lá chama de intermediado. Você não vai ter aplicativo do Banco Central no teu telefone, tá? Você não é o aplicativo do Banco Central que você vai depositar lá. Você vai depositar do mesmo jeito que você deposita hoje. Quem vai prestar o serviço como se fosse a wallet do real digital são as mesmas instituições. Transmissão de política monetária. No comunicado, eu não sei como está agora, que anunciou lá as diretrizes do real digital, era um modelo sem remuneração. O que quer dizer isso? Você vai colocar na tua wallet R$100 digitais. Pensa assim, 100 números de série, na forma de eletrônica, de token. E a tua wallet não vai poder remunerar aquilo. Tipo assim, amanhã vale 101. Mas ela vai poder pegar aquele real digital, transformar em outra coisa e remunerar. Pensa que é o CDB que você coloca lá, tem liquidez diária. É real, é escritural, que o Bruno falou, porque é uma coisa que está no livro do banco, né? O nosso depósito à vista é assim também, ele não é remunerado, é a mesma coisa. Não pode. Eu não posso ter um produto que eu remunero diretamente com o depósito à vista. O pessoal, você faz, né? Você faz o CDB, só que é só uma experiência do usuário aqui. Você tem que perceber que a tua conta ficou negativa, você está pagando não sei quanto no cheque especial, mas você vai lá, entra no aplicativo, resgata o CDB, ele cai na tua conta. E, de novo, o CDB não é checkable. Você não pode escrever um cheque contra o teu CDB. Você escreve um cheque contra a tua conta. A gente não escreve mais cheque, a gente passa cartão de débito. É a mesma coisa que escrever um cheque. Então, política monetária é assim. Tem um canal de política monetária que é o canal bancário. Ele funcionando mesmo, é assim. Eu tornei política monetária em 1 minuto. Eu tornei o dinheiro de curto prazo mais caro ou mais barato. Aqui é a tal da Selic, né? Tem uma meta que o Banco Central implanta sobre quanto que custa emprestar e tomar emprestado, digamos, de um dia para o outro, entre 45 dias, que é o que o pessoal faz lá. Claro que quando você determina esse custo aqui, ele vai determinar vários outros custos, que é tipo, se fosse um parâmetro, assim, se eu posso emprestar e tomar emprestado da autoridade monetária, portanto, isso vai ter implicações quanto eu vou emprestar para você. No real digital, na verdade, é a mesma coisa. A política monetária se transmite porque o custo do dinheiro vai ficar mais caro ou mais barato. Um mecanismo real digital não vai fazer diferença. Tá? Então, eu não vejo... Eu entendo o argumento da estabilidade, mas o argumento da estabilidade o argumento, a solução é a gente não ter nada digital. Então, vamos voltar para o cheque que a gente escrevia, para que sacar o dinheiro no banco e tal. Tem algum custo isso, de fato, o negócio do Silicon Valley Bank e o outro, aquele Signature Bank, que era um banco baseado em Nova York, tem um pouco disso mesmo. Teve rede social, teve aquele pânico que dá na hora, e o cara tira na hora o dinheiro. Mas eu não vejo como... Isso aqui é um fato da vida digital mais rápida. Não é o real digital. Bom, falando agora em termos mais práticos da integração da moeda digital no nosso sistema financeiro, é necessária uma certa adaptação e uma evolução dos players, então, dos setores financeiros e das fintechs. E aí eu queria saber o que vocês enxergam como as melhores estratégias para que esses players, de fato, consigam se adaptar e se vocês enxergam isso, de certa forma, algum risco que afetaria a solidez do atual sistema financeiro. Não, maravilha.
Antes de eu responder, deixa eu só fazer um parênteses aqui, uma curiosidade, né? O João comentou aqui do Silicon Valley Bank, né? Nesse episódio, uma das stablecoins, né, que a gente estava falando, né, mais, que tem uma market share relevante, né? Teve um evento de depegging momentâneo ali, porque acho que lá tinha uns 3 bilhões de dólares depositados de colateral. E aí acho que quase bateu em 70 centavos, né? Mas depois voltou. Agora, em relação à sua pergunta, bom, sem dúvida é uma mudança, né, de paradigma do ponto de vista tecnológico, né, e também do ponto de vista de negócio. A gente vem percebendo, né, a gente tem interagindo bastante com o mercado e o Banco Central vem, vamos dizer assim, promovendo certos laboratórios, né, estimulando o mercado, né, a começar a criar provas de conceito, explorar novos casos de uso com essa tecnologia. E isso tem ajudado, né? No ano passado a gente fez um programa chamado Lift Challenge Real Digital, que foi mais ou menos como um lab de CBDC, né? A gente foi de setembro até fevereiro agora desse ano, e a gente abriu, se eu não me engano foram 57 inscritos, assim, a gente acabou selecionando acho que foram 9 projetos, e eram consórcios, tá? Então, assim, dentro desses 9 projetos, eram diversas empresas ali em conjunto colaborando para poder criar soluções, né? E aí a gente, naquele momento, né, primeiro a gente não tinha uma clareza em relação à tecnologia que a gente queria adotar para o real digital. A gente queria mais entender, né, os casos de uso, né? O que o mercado quer fazer com essa nova tecnologia, né? O que dá para fazer, né? E a gente não fechou, né, no tipo de solução tecnológica. Então, foi até interessante porque a gente pôde interagir bastante, né, com esses participantes do Lift Challenge, e cada um explorou um caso de uso relacionado à tokenização, contrato inteligente, etc. E assim, alguns deles trouxeram umas soluções tecnológicas, outros. Acho que foram 4, 5 diferentes tecnologias de blockchain, assim, que foi legal para a gente também ter essa exposição. E agora, atualmente, a gente começou, se não me engano, começou, né, de novo, né, a provocar o mercado para vir novamente, né, interagir com o Banco Central, mas numa fase mais madura, né, que é uma fase do piloto agora do Drex. E essa fase do piloto já é uma fase que a gente tem uma visibilidade mais clara em relação à tecnologia, né? Então a gente decidiu, com base, né, em todos os estudos, né, até fazer também mais um parênteses, assim como o João comentou, né, o Pix, né, foi um projeto super... ele pareceu super rápido, né, mas ali uma série de estudos e análises, debates que vem sendo feito ao longo dos anos para poder se materializar. O real digital foi parecido, né? A gente começou no final de 2016, 2017, a explorar do ponto de vista de pesquisa, interagir com outros bancos centrais e outros organismos. E em 2020 a gente começou com um grupo de trabalho, que aí começou a vamos dizer assim, se concretizar nessas iniciativas mais práticas, que foi o Challenge, né, e agora o piloto. Então, assim, a gente, com base nessa construção, no piloto a gente já teve clareza, né, em que tecnologia explorar, e a gente resolveu adotar uma rede que a gente chama de rede compatível, EVM Compatible, né, que traduzindo para quem não conhece, talvez vocês tenham escutado falar de um blockchain, de uma rede dele chamada Ethereum, né? E aí, assim, você tem várias outras redes, novas tecnologias que foram derivadas, né, do Ethereum, que são compatíveis com o Ethereum, né, que é o que a gente chama de EVM Compatible. E aí, assim, na rede do real digital, a gente escolheu essa tecnologia e mais de uma forma um pouquinho diferente do que a gente está acostumado com blockchains públicos, né? É uma rede permissionada, fechada, com uma governança, né, que você pode formatar, que o Banco Central junto com o mercado está criando. E aí, assim, com base nessa tecnologia, a gente de novo, né, chamou o mercado, foram, se eu não me engano, 36 consórcios de empresas, mais de 100 empresas que aplicaram, né, para participar do piloto, e a gente selecionou 16, não 16 empresas, 16 consórcios, que dão quase umas 40 e poucas empresas assim, participando. E aí você tem, né, bancos, né, desde S1, S2, e cooperativas, fintechs, né, gestão de pagamento, vocês têm empresas só de tecnologia, né, provedores de infraestrutura, você tem Big Tech, então assim, tem um pouco de tudo aí, né? E aí eu acho que e como a gente está trabalhando com uma tecnologia que a gente chama de tecnologia emergente, que é uma coisa nova, né? A gente está meio que construindo e a tecnologia em paralelo está se desenvolvendo também, que eu acho que é um desafio adicional, né? Não está tudo pronto ali, super maduro, battle tested, né? Então, assim, a gente precisa também do mercado para descobrir, né? Por onde seguir, né? O que funciona, o que não funciona, sendo do ponto de vista de negócio tecnológico. Então, assim, eu só queria frisar aqui na minha fala que eu acho que o mercado está começando a entender, né, os potenciais, né, os desafios, né, tanto do ponto de vista negócio e tecnologia, mas também da capacitação, né, porque quando você tem ali
já um histórico, né, trabalhando com o mercado financeiro tradicional, você está acostumado com todo um stack. O projeto do Real Digital, ele traz uma nova tecnologia, né, e novas oportunidades. Então, assim, tem muitas vezes, até a gente se pega, né, quando a gente está pensando em fluxo, modelo de negócio, etc., a gente está, talvez, algumas vezes emulando, né, o que a gente já tem, né, e acho que tem uma oportunidade muito além, né, para serem exploradas, isso vai acabar acontecendo. Então, é uma construção, assim, aos poucos, as pessoas vão se familiarizando com a tecnologia e o que dá para fazer com essa tecnologia, né, e também as limitações, porque não são todos flores, né, então, assim, no piloto do Real Digital, a gente está focando bastante em duas dimensões, né, a dimensão que a gente chama de programabilidade, né, o que é essa parte transacional, o que dá para fazer, né, as lojas que a gente pode criar, e aí assim, na inovação como um todo, né, porque essa nova tecnologia também traz uma outra dimensão chamada componibilidade, que basicamente você pode juntar um monte de serviço, empacotar e criar um novo serviço. E essa é a dimensão da inovação. E uma segunda dimensão é a dimensão de privacidade, que a gente sabe que em rede blockchains, né, deve ter normalmente a transparência é um feature, né, mas dependendo do mercado financeiro pode ser um bug, né, porque você tem uma série de questões de alguns marcos legais, né, a própria LGPD, né, privacidade, essa questão de dados bancários, então assim, que a gente tem que atender, e a gente está tentando entender as limitações da tecnologia, ou seja, em relação, eu acho que assim, é um aprendizado mão na massa que está acontecendo, né, desde meados do ano passado até agora com o piloto, e esse piloto ele segue até o ano que vem, né? Então, assim, ele tem algumas fases, né? Depois a gente para um pouquinho para fazer um assessment dos resultados e ver como é que a gente segue com uma segunda fase do piloto, mas ele vai seguir, né? Ele começou já nesse ano e segue até o final do ano que vem. E aí a gente já está interagindo com o mercado, mas para quem está querendo, né, entender melhor, eu acho que assim, de uma certa forma a gente se inspira, né, guardado as devidas proporções, no que está acontecendo em ambiente de finanças descentralizadas, né, que é o DeFi, né, Decentralized Finance. E aí, assim, dá para fazer um proxy, né, tentar entender as possibilidades se você começa a olhar o que o pessoal tem feito, né, com esse tipo de tecnologia, com contrato inteligente, tokenização. E assim, da medida do possível, né, o que a gente brinca assim, as DeFi as possible, a gente vai incorporar no sistema financeiro tradicional. Então, assim, para quem está querendo entender melhor, pode começar até em blockchains públicos, né, que estão descendo em DeFi, mas também ficar acompanhando o projeto do Real Digital, que é um projeto muito transparente, né? A gente tem dado publicidade. Por exemplo, fora do Real Digital, você pode se inscrever lá na página do Banco Central, você vai receber uma notificação, ele é transmitido pelo YouTube, assim como o Fórum Pix a gente tem um grupo de trabalho interno lá do Banco Central, tem CVM também, que chama GTI de tokenização, né? Então, assim, a gente faz um webinar mensal sobre temas diferentes relacionados à tokenização. Está no YouTube do banco também. Então, assim, a gente tem muito material já pelo Banco Central e tem várias oportunidades de interação com o Banco Central também. Mas, assim, você pode olhar de uma forma mais ampla em relação à tecnologia, né? Então, o que a gente vê é que vai ter muita adaptação. E, assim, você falou riscos operacionais, né? E é lógico que, assim, a gente tem que saber como é que essa nova realidade interopera com o sistema legado, né? O que muda, alguns impactos. Então, assim, é um projeto complexo e alongado. Mas, ao mesmo tempo que tem risco, também tem muitas oportunidades. Né? Não sei se respondi, mas qualquer coisa a gente complementa. Legal. Só complementando, a experiência, várias experiências pregadas do Banco Central e Pix em particular, é um aprendizado de como você interage com o Banco Central, com os entes regulados que vão prestar o serviço de pagamento em última instância. Vou dar um exemplo bem prático. Quando você vai fazer uma compra online, que você quer fazer por Pix, você vai lá e clica Pix, que vai acontecer que vai gerar um QR Code, né? O formato, o padrão daquele QR Code, ele é uma decisão que foi tomada pelo Banco Central com base no Fórum Pix, tem diferentes padrões. Tinha instituições, inclusive, que queriam fazer tipo Pix, o QR Code, antes de ter o padrão, usando os padrões delas. E ali se segurou, disse não, tem que entrar, que a gente chama de BR Code, é este padrão, todo mundo adota o mesmo. Então, quando
um site, uma plataforma de comércio online, na hora que você vai para o checkout, ela gera aquele QR Code, o banco dela, o prestador de serviço bancário, que você vai escanear e fazer um Pix para aquilo, né? Tem um prestador de serviço de pagamento ali, porque isso aqui vai para uma conta, né? Na hora que ele integrou no sistema, ele teve que gerar um QR Code naquele padrão. Esse tipo de integração e quais são os padrões, isso já tem a experiência do Pix. O Real Digital imagino que serão outros padrões adequados ao tipo de uso que vai ser feito no Real Digital. Mas a experiência de fazer e uniformizar já tem. Ela tem suas dificuldades, tem seus desafios, mas já tem, né? Aí tem discussões da natureza regulatória, de know your client e tal, isso é uma outra discussão, que vai provavelmente seguir em outra trilha ali, com outros padrões legais e regulatórios. Bom, então a gente vai chegando até o final desse painel. Antes da gente finalizar mesmo, a gente vai realizar um sorteio aqui de um livro. Então, eu gostaria de pedir algum de vocês para falar um número de 1 a quanto? R$125. Isso. A camisa 10. Camisa 10 do Fantástico. Então, agora sim, finalizando o painel, primeiro eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês dois, Bruno e João Manuel. Eu acho que foi uma conversa excelente, com certeza o pessoal aprendeu muito aqui, esclareceu muitas dúvidas sobre os desafios do Brasil, inovação digital, tudo relacionado. E acho que foi muito bom mesmo, muito obrigado, vamos manter essa porta aberta sempre. E é isso, agora só uns avisos finais para o pessoal aqui. A gente está com o nosso processo seletivo aberto, então tem ali o nosso QR Code para vocês escanearem, quem quiser se inscrever, fazer parte da liga, fazer o processo. A gente recomenda demais. Também passem ali nos nossos estandes, ali fora, conversem com as pessoas, tirem as dúvidas. E o nosso próximo painel começa às 6h30. É isso. Tem um brinde aqui para vocês, uma lembrancinha da liga. E antes da gente terminar também, o Axê, ex-membro da liga aqui, veio dar um recado da Opportunity para vocês. Boa noite, pessoal. Primeiro, parabenizar a liga pelo evento. Eu fiz parte da organização no passado, eu sei que isso aqui dá um trabalho bastante grande. Então, passando aqui para dar alguns avisos. Meu nome é Eduardo Axê, eu faço parte do Opportunity hoje, estou na área comercial há cerca de 5 meses. E, enfim, eu não sei se todo mundo conhece o Opportunity aqui já. É uma casa bem grande, de 50 bilhões. Aqui eu fico na frente do pessoal. Deixa eu ficar aqui. Enfim, uma casa de 50 bilhões de reais sob gestão. A gente possui várias frentes de negócio, desde asset, imobiliário, wealth e private equity. E, enfim, dado isso, a gente consegue oferecer várias oportunidades de capacitação para universitários e para os nossos estagiários. Eu acho que o maior exemplo disso é justamente o programa de estágio que a gente oferece, que é o Opportunity Sim. E, dando um resumo breve aqui sobre o Opportunity Sim,
Dentro do programa, você tem a oportunidade de estar passando em várias áreas. A cada 6 meses, você vai estar trocando de área. Então, por exemplo, agora eu estou no comercial, daqui a pouco eu devo estar trocando de área. E, durante esse tempo, a gente oferece vários treinamentos também para os estagiários. Então, desde treinamento micro, treinamento macro, de wealth, de imobiliário. Então, assim, é um programa bastante completo. Esse é um dos pontos. Outros pontos que eu tenho aqui para falar. A gente está com um desafio Opportunity aberto. Então, a gente está na 2ª edição do Desafio do Opportunity. Se inscrevam. Ano passado, a gente, enfim, teve um resultado bem legal. A gente decidiu repetir. E a gente fez algumas pequenas mudanças. Agora, a gente está com 3 etapas. A primeira etapa é uma análise setorial. A segunda etapa, a gente vai fazer uma análise mais específica da empresa. E a terceira etapa é uma apresentação para a banca de jurados. E a gente mudou um pouco também em relação ao prêmio. Ano passado, a gente botou aqui apenas o grupo primeiro colocado faria parte do nosso Summer Job e teria um prêmio em dinheiro também. Agora, esse ano, o primeiro grupo e o segundo grupo vão ter acesso ao Summer Job. O primeiro colocado é quem vai ficar com o prêmio, mas o primeiro e o segundo grupo vão poder fazer parte do nosso Summer Job. Enfim, é um ponto bem legal. Eu acho que, por meio do Summer, é justamente uma das principais portas que o Opportunity costuma captar, estagiário. Inclusive, eu fiz parte do Summer e entrei pelo Summer. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade bem interessante para quem tem interesse no mercado. Às vezes não sabe exatamente em que área quer seguir. E a gente consegue oferecer toda essa oportunidade para quem tem esse interesse. E o último ponto, passem no nosso stand, que a gente está com um quiz bem interessante, falando um pouco sobre o Opportunity, falando um pouco sobre o Opportunity Sim, que é o estágio. E a gente vai estar sorteando um Mini Mac, um Mac Mini, para quem, enfim, quanto mais você acertar as perguntas, então pesquisem, quanto mais vocês acertarem as perguntas, mais chances vocês vão ter de estar ganhando o sorteio. Então, deem um pulo ali, pesquisem com calma e respondam com calma, porque assim vocês aumentam as chances de estar ganhando. É isso, pessoal. Obrigado. Pessoal, eu tenho que fazer propaganda, eu sou suspeito. Já é a segunda vez que eu trabalho na casa. Eu fiz parte da comissão jogadora ano passado, do desafio. Casa tradicional que investe muito em capital humano. Formação sem pegar várias gerações treinadas, não só na universidade como no Opportunity. Meu primeiro emprego foi como professor da PUC, o departamento de economia. Mas, logo em seguida, eu dei muita aula no SIM do Opportunity, nos anos de 2006, 2007. Era a primeira que começou a olhar, por exemplo, o antitrust, com cabeça de restrições regulatórias que podiam afetar a valuation de empresa. Como pioneiro a casa sempre foi. Perfeito, então. Muito obrigada. A próxima palestra vai ser com o André Jakurski, 6h30, daqui a pouco, sobre perspectivas de mercado. Então, também não percam.